Vamos lá, então. Termometria. Apareceu para vocês, pessoal? Por favor. Apareceu sim. Me ajuda aí. Sim, né? Então, termometria. Como eu já disse, a ideia de termometria vem de termômetro. Então, é estudo de escalas, estudo de termômetro. É mais ou menos essa a ideia. Nós vamos fechar o capítulo discutindo os termômetros e discutindo as conversões de escalas. Aqui são exemplos, né, de aplicação, né, de que a gente possa discutir temperatura. Vocês estão vendo aqui uma câmera de infravermelho. Esses pontos, normalmente os pontos mais avermelhados são os pontos de mais calor. O ponto mais azulado é o ponto de menos intensidade, né? As cores vão diminuindo as intensidades aí de acordo com o aquecimento. Aí uma câmera que filma pessoas. Aqui o exemplo clássico de propagação de energia térmica, que é o Sol. Um iceberg também tem a sua energia térmica, baixíssima, mas tem energia térmica. Né? Então, são exemplos de aplicações do capítulo que nós vamos começar a discutir. E o primeiro conceito que nós vamos colocar para vocês é o que é energia térmica. Essa parte de energia térmica, todo mundo pode ter e todo mundo tem energia térmica. E o que é isso? Essa energia está associada à agitação das partículas, que constitui a matéria, que constitui o corpo. Então, a energia térmica está ligada ao grau de agitação. Né? Quanto de agitação tem um corpo? Se eu comparar, por exemplo, o Sol com o iceberg, a agitação das moléculas do Sol é muito maior do que a do iceberg. Então, a energia térmica do Sol é muito maior do que aqui no iceberg. Se eu comparar na primeira imagem, onde tem mais pontos vermelhos aqui nesse primeiro desenho aqui, é porque tem mais energia térmica, que tem mais agitação. Onde está mais amarelado, tem menos energia térmica. Então, quanto maior a agitação térmica, maior será a energia cinética média das partículas. Agora, quanto menor for a agitação térmica, menor será a energia cinética das partículas. Energia cinética é energia de movimentação. Então, se eu tenho muita agitação, eu tenho muita energia cinética. E aí, com certeza, eu vou ter muita energia térmica. E essa energia térmica todo mundo tem, independente da temperatura que esse corpo esteja. Porque a agitação todo mundo tem. Né? A gente não tem aí a questão de, tá tudo parado. Mesmo que você tenha à sua frente agora uma mesa, as partículas que compõem essa mesa estão em movimento. Muito rápido? Com certeza não, mas elas estão em movimento. Né? Essa é a ideia. E temperatura é a medida do grau de agitação das partículas. A temperatura é o número que vai representar essa agitação. Você vai definir a agitação pelo número. Nós já temos algumas noções de valores na nossa cabeça, né, que é como se fosse um preconceito da ideia de temperatura. Se você pega assim, se eu pegar para você e falar, gente, pensa numa temperatura de 80 graus Celsius. Você vai achar que está em muita agitação ou pouca agitação? Então, na nossa cabeça, nós já temos a noção de que 80 graus Celsius é uma temperatura alta, que isso leva a ter uma agitação muito grande. Até mesmo se você pegar água como exemplo e colocar água para ferver, quando ela começa a ferver, você percebe a agitação das moléculas. Você percebe que ela começa a se movimentar dentro do caldeirão, da panela que você colocou para ferver. Isso significa o quê? Você está aumentando a temperatura e está aumentando o grau de agitação. Então, a temperatura ela vai marcar esse grau de agitação. Ela vai dar para a gente um número que representa aquela agitação. Numa convenção de termômetro. Né? Foi convencionado alguns detalhes para se montar um termômetro, e aí você já tem na sua cabeça o que é muito agitado ou muito quente e o que é frio. Né? Dentro da escala Celsius. Se eu falar outra escala para vocês, por exemplo, Kelvin e Fahrenheit, talvez vocês não conheçam, e aí vocês vão falar uma temperatura para vocês, vão achar que está muito quente, está muito frio, pode ser o contrário. E a gente vai ver esses detalhes aí nas escalas. E aí, você tem a seguinte condição. Menor temperatura, eu tenho uma menor agitação das moléculas. Percebe as moléculas se movendo bem devagar. Maior temperatura, eu tenho uma maior agitação. Essas moléculas se movimentam, né,
com maior rapidez aqui, uma com a outra. Essa é a questão, né, a diferença que eu tenho aí entre um corpo com mais agitação e menos agitação. E aí o detalhe interessante é que nessa situação, quando eu falo menor temperatura, eu vou associar o nome frio. Então aqui está frio. E aqui estaria quente. A temperatura é frio e quente. Tá? Esses dois nomes que simbolizam 80 graus é quente, 10 graus é frio. Na nossa concepção, 10 graus Celsius é frio. Porque nós temos um parâmetro que é o corpo nosso, que gira em torno de 36. Então, quando você cai muito a temperatura, o seu corpo ele tem a sensação de frio. Quando a temperatura sobe, o seu corpo tem a sensação de quente. E aí nós vamos diferenciar e ficar bem claro para vocês que aqui temperatura é quente e frio. Porque aí surge essa dúvidazinha aí. Calor. O que é calor? Quem tiver coragem aí, abre o microfone e fala o que ele acha que é calor. Pode ficar à vontade. Quanto maior a agitação das partículas, maior vai ser o calor. Alguém tem outro conceito? Alguém se arrisca em outro conceito? O que ele falou o que é calor para vocês? O que ele falou é definição de temperatura, né? Eu acho que calor é quanto maior a temperatura, não quanto maior a agitação. Mais alguém? Eu acredito Por exemplo, que deixa eu perguntar para vocês. Eu acredito que seja energia térmica em trânsito. Começou a melhorar, hein? Começou a melhorar. A gente tem o costume de um dia de verão dizer assim, hoje está calor. Quem não usa esse termo aí? Até eu falo, nossa, hoje está calor pra caramba. Porque na nossa cabeça, não sei se vocês pensam a mesma coisa, calor, a gente associa a ideia de quente. E calor não é só quente. Calor é a energia térmica que se transfere entre os corpos, que se encontram em temperaturas diferentes. O que o Breno disse não é exatamente o conceito de calor, mas ele disse que quanto maior a agitação, maior tem calor. Realmente, se você tem uma agitação muito grande de um corpo, você vai ter muita troca de energia. Então, você vai ter calor envolvido. Tá? Mas não é o conceito específico de calor. Calor é energia em movimento. É energia passando de um corpo para outro. Por que a gente associa calor a quente? Pelo menos eu sempre associo, mesmo sabendo, às vezes você fala no dia a dia, todo mundo se entende, ninguém vai ficar bravo com você por causa disso. Porque a gente sabe que existe uma regra nessa transferência de calor, de energia, que é a seguinte: o mais quente sempre vai transferir para o mais frio. Sempre a energia vai do quente para o frio. Sempre nessa ordem. Então, quando eu sinto que está quente o ambiente e uso o termo hoje está calor, é porque o meu corpo está recebendo energia. E realmente é uma energia com mais agitação. É uma energia de uma temperatura mais elevada. Então eu falo, eu estou sentindo calor. Sentir o calor é mais correto do que dizer que está calor. Porque ninguém tem o calor. Você pode sentir, porque calor é uma troca. Então eu senti a troca de energia. Por exemplo, agora está frio. Eu também estou sentindo essa troca. Tanto que eu tenho que colocar agasalho, não é para me aquecer, é para não deixar sair energia do meu corpo para o ambiente. É interessante que a gente consiga entender que você não tem nenhuma blusa, nenhum material que você tem em casa que te aquece. Ela simplesmente funciona como um mau condutor de energia. Então, quando o seu corpo, se você tira a camisa numa temperatura baixa, externa, no caso, por exemplo, hoje, agora não, já abriu um solzinho e tal, mas mais cedo, estava frio, bem mais frio. Imagina se você vai ficar sem camisa lá fora. O seu corpo
tem uma temperatura maior do que o ambiente. Então, qual é a tendência? É que você perca energia para o ambiente. Isso é frio. Quando você perde energia, você começa a sentir frio, porque a sua agitação cai. Aí você vem e coloca uma blusa. A blusa vai te aquecer? Não, a blusa vai evitar que a sua energia saia para o ambiente. É lógico que se ela bate a energia na blusa e fica em você, você se sente quente, porque a energia não saiu. É tipo o efeito estufa. Você joga energia, ele bate no vidro e volta, ou no nosso ambiente, na camada de poluição, ela continua quente. Eu não tenho nenhuma blusa que aquece. Eu não tenho cobertor. Pelo menos aqui em casa eu não tenho cobertor que me aquece. De repente alguém tem algum cobertor elétrico que tem lá uma resistência que aquece. Aí você liga na tomada, bota o cobertor e te aquece. Aí realmente esse aí te aqueceu. Agora, qualquer coberta que você vai para debaixo dela e ela não tem nada desse mecanismo, ela vai isolar a troca de energia do seu corpo com o ambiente. Aí, passado um tempo, você vai estar quentinho ali embaixo, porque o seu corpo estava quente. Jogou a energia fora, ela não saiu, ela ficou. E se ela vai ficando, vai aquecer aquele espaço. Então, debaixo da coberta, você está quentinho. Essa é a ideia do calor. E quando está no inverno, no verão, desculpa, é o contrário. Você tira a roupa para receber energia. Porque você tem a vontade seguinte, você está com vontade de perder energia também para o ambiente. Então, você tira a camisa para vamos, deixa essa energia sair, porque eu estou sentindo que está muito quente. Se eu ficar com camisa, com blusa, com tudo, eu vou receber energia do ambiente e o corpo vai tentar jogar fora e não sai. Quer dizer, vai ficar muito mais quente o meu corpo. Então, essa é a ideia. Então, a sensação de quente, frio, é ligada à temperatura. Calor é troca. Então, eu não tenho calor, eu posso sentir. Eu posso sentir a troca. Mas a gente acaba usando, hoje o dia está calor, né? Não, o dia não está calor, o dia está quente. Ou o dia está frio. Esse é o mais correto. Beleza? Mas não fique preocupado quanto a isso, porque é uma coisa que todo mundo usa, é coisa no popular. Mas é que vocês entendam bem. E aí vem um detalhe. A energia vai transferir de um corpo para outro que encontra temperaturas diferentes. Mas aí já adianto. Sempre do mais quente para o mais frio. Então, por exemplo, eu tenho 2 copos, A e B. Antes, o A está mais quente, temperatura, que é o θ, né, o símbolo usado para temperatura, eu prefiro a letra T, mas como já estava montada a figura, eu aproveitei. Mas θ de A, ou seja, a temperatura de A é maior que a de B. Nesse caso, o A, durante uma troca, encostou um no outro, o A transfere energia para o B. Então, o A está tendo calor aqui, ó, transferência de energia. Ao passar do tempo, a temperatura do A tende a cair, porque ele está jogando a energia dele para o B, e o B, como ele está ganhando energia, a temperatura tende a subir, até que os dois atingem a mesma temperatura. A partir desse momento, não há mais troca de energia. Então, quando 2 copos estão na mesma temperatura, não tem mais por que trocar energia. E aí aquela sensação de quente ou frio vai estabilizar. Por isso que a gente fala, eu costumo falar com as turmas, que o frio é psicológico. Se você chegasse num ambiente frio, trocar energia com o ambiente e a temperatura do seu corpo igualada ao ambiente, acabou a sensação. Você não tem nem a sensação que está quente nem que está frio. Porque essa sensação de quente e frio, a gente só percebe durante trocas. Depois que a troca acaba, você não tem mais sensação. Quer ver outro exemplo? Se você vai andar de moto, por exemplo, com alguém aí, você deixa a moto lá no sol, o banco da moto fica extremamente quente, né? Até porque é preto e absorve energia, né? Quando você senta, você sente que aquilo está muito quente. Só que passou um certo tempinho, já estabiliza. Você não tem mais a sensação de que está quente nem que está frio. Por quê? Porque você não tem mais essa troca de energia. A troca acaba. O banco perdeu um pouquinho, esquentou onde você sentou ali e tal, está tudo igualzinho. Igualou a temperatura? Igualou. Acabou. Eu não sei mais se o banco está quente ou está frio. Eu só sei quando eu sentei a primeira vez que começou a trocar. Tá? Essa é a ideia. Então, é bom que vocês sempre gravem isso. É sempre do quente para o frio. Quer ver um exemplo, uma pergunta boba que eu vou fazer? Você quer tomar um refrigerante gelado, uma água bem gelada, você coloca gelo. Por que você coloca gelo? Qual é a função do gelo ali? Quem se arrisca?
Fala para mim, qual é a função do gelo? Manter o refrigerante. Ninguém se arrisca? Porque o gelo ele vai transferir Mas como que ele temperatura mantém o pro refrigerante e aí vai ficar na mesma temperatura do gelo. O gelo transfere energia para o refrigerante? Ou ao contrário? O refrigerante transfere energia para o gelo, porque o refrigerante Então, vai estar mais quente. O que você quer? Exatamente, o refrigerante está mais quente que o gelo. Então, como você quer um refrigerante gelado, é ele que perde energia. Por isso que eu coloco o gelo. Se eu falar que o gelo transfere energia para o refrigerante, ele tinha que esquentar. Que é exatamente o que está aqui no desenho do meio. Ó. O A está transferindo energia para o B, então o A está caindo a temperatura e o B está subindo. No caso do gelo, o gelo, ao ganhar energia, ele pode chegar no ponto de fusão dele, né, e começar a derreter. E aí, daqui a pouco, não tem mais gelo lá dentro. O gelo virou água. O gelo ficou em estado líquido. Por quê? Porque ele ganhou tanta energia que ele vai derreter completamente. E o detalhe interessante é que, nesses casos, por que o gelo não para de derreter? Porque vai ter um ponto que a refrigerante iguala a temperatura do gelo, mesmo em estado sólido, tá? Porque o ambiente continua participando da troca. Eu não tenho como, só se eu tivesse um copo bem isolado para não deixar o ambiente trocar energia. Então, enquanto o ambiente estiver participando da troca, e aí a troca do ambiente não é só na parte de cima, né? Em todo o copo. Porque mesmo que ele tenha o vidro lá, o plástico, ele troca energia lateralmente. Tanto que o copo fica todo molhado, né? Você pode ver que o copo fica suado. É sinal que ele está trocando energia também lateralmente. Então ele troca energia para todos os lados. O que, por exemplo, esses copos aí que a gente tem muita gente deve ter aí, esses copos da Stanley, né? Vou fazer uma propaganda aqui. Ele mantém a temperatura baixa por muito mais tempo. Por quê? Porque a troca de energia daqueles copos é praticamente só na parte de cima. Ele é feito de um material ali, ele é feito de uma dupla camada, sendo que no meio daquela camada tem um vácuo. E o vácuo, como não tem matéria, não tem troca de energia. O calor não consegue atravessar por ali. Então ele é feito de uma forma que entre duas paredes, a de dentro do copo e a de fora, tem um vácuo. E aí ele não deixa passar a energia lateralmente, só pela parte de cima. Então, como a parte de cima é pequeno, né, o espaço é pequeno, e a tendência é que o frio fique embaixo sempre, porque essa é uma questão lógica de separação, né? O quente sobe, o frio desce. Então, sempre lá em cima vai estar um pouquinho mais quente, não tem como descer para trocar energia lá embaixo. Então, por isso que ele mantém mais tempo. É essa a dinâmica daquele copo. Ah, era esse segredo? Não é o material? Não é o material. É a forma que ele é feito, né? Esse tipo de copo aí. Mas é só para curiosidade para vocês. Se tiver alguma dúvida, depois a gente esclarece mais. Equilíbrio térmico, como eu já disse aqui, após troca de calor, os corpos chegam à mesma temperatura. Isto é, atinge equilíbrio térmico. Então aqui, ó, o A e o B estão em equilíbrio térmico. E essa é a busca normal o dia inteiro, de todos os corpos. Né? Por que quando chega o frio lá no sul do país, daqui uns dias esse frio chega aqui na nossa região? Porque há uma troca de temperatura. Daqui vai passando para lá, de lá vai trocando, vai ficando mais frio aqui, mais quente lá, e vai trocando essas massas de ar. Por que o frio do sul não chega aqui? Porque ele vai perdendo força. Ele vai perdendo força, né? Ele vai ganhando energia daqui e vai esquentando. Então, ele chega aqui um pouco mais fraca essa massa de ar. Determinar a temperatura. Nós temos algumas maneiras de determinar a temperatura. Talvez a que a gente mais usa a mais fácil de usar é o tato, a sensação térmica. O critério sensitivo para avaliação de temperaturas é impreciso, pois depende da pessoa que sente e das condições nas quais se encontrava anteriormente. Não dá para você falar que toda hora que você encosta a mão em algum lugar, esse lugar está frio ou quente. Porque o tato, a nossa sensibilidade, ela tem esses problemas aí. Quando você usa o tato para medir temperatura de algum lugar ou de alguma coisa, você pode ser impreciso. Se você andar descalço na sua casa, por exemplo, lá tem um piso de madeira e tem um piso de cerâmica. Como eles estão em contato há tempos, eles estão em equilíbrio térmico.
Só que a cerâmica vai ter a sensação de muito mais frio do que a madeira. Mas por que isso? Porque a troca de energia com a cerâmica é mais rápida do que com a madeira. São materiais diferentes. Se eu pegar numa mesa, né, talvez da casa de vocês é assim, o tampão é de madeira e o pé é de ferro. Se você botar a mão no ferro e na madeira aí, você vai falar assim, a madeira está mais quente que no ferro. Não, é porque o metal ele é mais condutor do que a madeira, então a troca é mais rápida. Aí tem esse exemplo aqui, ó. Se você quiser fazer isso em casa aí, que vocês estão em casa aí fazendo, esse teste é muito fácil. Coloca uma das mãos em água fria e a outra em água quente. Lógico, água quente que você suporta, tá, gente? Não pode botar água pelando, não vai queimar a mão. Então, tá vendo o desenho aí? Essa mulherzinha aí tá com a mão numa água com gelo, bem fria, e uma mão na água quente. E no meio, coloca a água com temperatura ambiente. Você pegou na torneira lá a temperatura ambiente, agora cedo não, que tá muito frio, né? Depende, daqui a pouco a temperatura fica lá em torno dos 25 graus. Aí você pegou a água aqui. Então, deixou a mão no quente e botou a mão no frio. Depois, você pega as duas mãos e coloca nessa água que está com temperatura ambiente. O que vai acontecer aqui? Você vai perceber o seguinte, a mão aqui, ó, vamos colocar a mão esquerda, que estava no quente, vai mandar para o cérebro que essa água está fria. Por quê? Porque ela estava muito quente, ela vai perder energia para a água. A mão direita sua, que estava no frio, vai mandar para o seu cérebro que essa água está quente. Porque ela estava muito fria e vai começar a receber energia. Então, o tato não é ideal para medir temperatura. Porque esses critérios fazem diferença. Os critérios que são as condições, né, onde você estava com a mão antes de testar a temperatura de alguma coisa. O que eu estou testando temperatura? São substâncias diferentes, a troca é diferente. Então, essa troca sendo diferente faz ter sensações diferentes. Por isso que existem os bons condutores e os maus condutores, né, que são coisas diferentes. Né? Nem uso o termo aqui isolante. Vocês vão ver que o termo isolante, a gente até fala, eu uso uma blusa porque ela isola. Cara, isolante térmico ou de eletricidade não existe. Existem os maus condutores, né, de calor e de elétrica. Porque um mau condutor pode se tornar condutor, ele pode deixar passar. Eu não posso pegar a mesma blusinha que eu estou, talvez, na minha casa e ir lá tentar subir o Pico da Bandeira. Com a mesma blusinha que eu estava em casa, estava de boa. Lá no Pico da Bandeira eu vou morrer de frio. Por quê? Porque aquela blusa lá não suporta mais. Ela não consegue impedir aquela troca. Ela deixa acontecer. Porque a diferença é muito grande. Então, ela se torna um condutor. Então, essa ideia de isolante, a gente já descarta aí. Então, o que eu uso para medir temperatura? Termômetro. Instrumento utilizado para medir temperatura dos corpos, que, em geral, atinge o equilíbrio térmico com o sistema sujeito à medição. Por que eu tenho que estar em contato com o corpo por alguns minutos? Para que ele possa chegar no equilíbrio térmico com o meu corpo. Quantos minutos? 2 minutos, 3, no máximo. Não precisa ser mais do que isso. E se eu ficasse 15 minutos com ele debaixo do braço, ele vai marcar mais? Não, ele atingiu o equilíbrio térmico e acaba. Você pode ficar o dia inteiro com o termômetro ali. Ele vai marcar sempre a mesma temperatura. Então, aquela história, talvez, que vocês ouviram aí, que as mães colocavam o termômetro e falavam assim, gente, fica aí 20 minutos com o termômetro, hein? Era só para você ficar quietinho. Era só para ter paz em casa. Mas 2 minutos, 3 minutos já é suficiente para essa troca. Tá? Não precisa mais do que isso. E aí, todo termômetro que você, de repente, eu queria construir um termômetro, eu posso? Pode. Você tem que ter um critério para a construção. O critério é isso. Você vai adotar 2 pontos fixos, que foi o critério adotado do primeiro termômetro a ser construído, que é o ponto de fusão e o ponto de ebulição da água. Tá? Fusão e ebulição da água. Em condições normais. O que é condições normais? Primeira coisa, você não vai poder testar em Venanópolis. Você vai ter que ir lá para a praia, porque tem que ser a nível do mar para ter 1 atm de pressão. Né? Então você vai para a praia, porque ela tem 1 atm e vai testar. Quando o gelo começar a derreter lá, você vai marcar uma temperatura para o seu termômetro. Aí depois você coloca a água para ferver lá. Quando a água ferver lá, começar a ferver, você marca a outra temperatura do seu termômetro. E aí você tem os 2 pontos fixos do termômetro que você acaba de construir. Ele vai funcionar? Depende das suas condições que você montou.
tá? Essa questão de ter o seu próprio termômetro. Se ele vai ser preciso depois, aí tem que fazer testes, né? Mas essa é a ideia que todos tiveram para construir um termômetro, foi feito dessa maneira. Definiu pontos fixos e foi atribuído esses 2 pontos fixos, fusão e ebulição da água. Então, todos os termômetros que a gente vai discutir agora, os 3 escalas que a gente vai ver, ele tem um ponto fixo para fusão e um ponto fixo para ebulição. Cada um adotou um critério diferente, por isso que eu disse, cada um pode fazer o termômetro dele. E nos critérios você coloca a temperatura que você quiser. Tá? Então, essa é a ideia para o termômetro. E volta a falar, termômetro ele tem que trocar temperatura com o corpo. Ah, por que eu não coloco o termômetro colado na pele e fico segurando? Eu coloco debaixo do braço, né, dessa forma. Porque se você colocar na pele, o ambiente troca energia também, então não vai conseguir registrar a sua temperatura. A gente coloca debaixo do braço porque é um lugar que vai ser isolado, vai ficar entre você e o termômetro. Poderia colocar no meio do braço? Poderia, mas de repente você força tanto e quebra o termômetro, né? No joelho, entre as pernas, que é atrás do joelho, você tem que ficar igual o Saci Pererê ali para segurar o termômetro, é difícil. Ah, eu já vi pessoas colocando na boca, dá certo. Em animal, usa em outros lugares, então tem que ser um lugar que isola, que você separa, né, o seu termômetro com o corpo que você quer medir temperatura, com o ambiente que você quer medir temperatura. E aí nós temos as escalas termométricas. Vamos trabalhar com essas 3 para a gente começar a conhecer. Vou mostrar para vocês depois a conversão de escalas. A conversão é importante que vocês entendam nessa conversão o mecanismo da montagem. A equação que vai ser montada depois, se você lembrar, beleza. Mas só serve para as 3, não serve para outras. Beleza? Então nós temos lá, o Celsius, ele adotou um critério. Esses detalhes de histórico, talvez se vocês quiserem depois pesquisarem sobre ele, vocês vão descobrir cada um o seu histórico aí. Mas ele adotou um critério e ele dividiu a escala dele em 100 pedaços, em 100 partes. Tanto que a escala dele era chamada também, algumas vezes, de escala centígrada. E aí você tem o 0, ele adotou o 0 graus Celsius para o ponto de fusão e os 100 graus Celsius para o ponto de ebulição. Né? Dividiu a escala dele em 100 pedaços, né, também conhecido como escala centígrada para alguns, e ele tem 0 e 100 nos 2 pontos fixos. A escala Celsius tem um limite, como eu já disse, aqui para baixo, a temperatura menor dela a gente vai ver depois, e para cima é infinito. Para cima ela vai até o infinito. Então a água, o gelo entra em fusão a 0 grau a nível do mar e entra em ebulição a 100 graus a nível do mar. Já Fahrenheit, ele mudou o esquema, não dividiu em 100 partes, e sim em 180 partes. Quando ele fez o teste, ele colocou como 32 graus Fahrenheit o ponto de fusão. Então, se marca 0 na escala Celsius, na escala Fahrenheit vai estar marcando 32. Você pode falar assim, nossa, 32 Fahrenheit, deve estar quente, né? Não, 32 Fahrenheit equivale a 0 graus Celsius. Então, está frio. Se você for para os Estados Unidos, lá usa muito termômetro de Fahrenheit. Talvez você vai assustar lá, a temperatura está 60 graus. Nossa, está muito quente, mas 60 graus Fahrenheit equivale a um tanto de graus Celsius que a gente depois pode, né, ver como é que é transformado de um para outro. Então, são escalas diferentes. E como ele dividiu em 180 pedaços e não em 100, 32 com mais 180, aqui em cima seria 212. Então, a fusão para o Fahrenheit é 32 e a ebulição 212. Kelvin, que é o termômetro usado pelo Sistema Internacional, é um termômetro que foi montado, né, baseado um pouquinho com a ideia de Celsius, porque ele dividiu em 100 partes esse intervalo, só que ele trabalhou com outros sistemas e ele conseguiu chegar num valor, né, ele estimou um valor que é chamado de 0 absoluto, que seria o ponto de temperatura inferior, onde a partícula teoricamente para, porque não tem estudo, não tem nada comprovado que realmente ela estacionou, né? Não se conseguiu fazer isso, mas por estimativa ele definiu que na escala dele o 0 Kelvin é o 0 absoluto. E no ponto de fusão ele colocou 273 Kelvin,
que esse valor ele equivalia a uma pressão de um gás que ele estava testando, né, em atmosfera. E ele percebeu que a cada ATM que ele tirava de pressão, a temperatura caía. Então, se ele tirasse toda a pressão, para ele, o gás estaria estacionado. Então, para tirar toda a pressão, cairia 273 ATMs. Então, ele atribuiu 273 como zero, o ponto de fusão, e aí ficou menos 273 graus Celsius, equivale a 0 Kelvin, ou zero absoluto. Esse é o limite para a escala Celsius. E aí a gente já começa a observar o seguinte, o Kelvin não vai ter temperatura negativa. O limite dele é zero. E acima do zero são os positivos. Outro detalhe que Kelvin também tem, e foi isso por causa do sistema internacional, isso foi convencionado, não usa grau aqui em Kelvin. É só Kelvin. Tá? É só Kelvin. Não usa graus. A bolinha aqui, né, que acompanha o grau Celsius, o grau Fahrenheit. E como ele dividiu em 100 pedaços, o ponto de ebulição é 373. Então, percebe como é que são diferentes? Se você falar assim, a temperatura em Kelvin tem 203 Kelvin. Pô, 273, você vai falar, 200 é muito quente. Mas em Kelvin equivale a zero. Equivale a 0 graus Celsius. Né? Ou seja, é na hora que o gelo começa a derreter. Então é bem frio. Então, cada um adotou um critério diferente e por isso valores diferentes. A relação entre as escalas, que é a conversão, a gente faz o seguinte, ó. Para começar, você coloca as escalas, é lógico que nunca vai ser de 3 em 3, tá, pessoal? Normalmente é de 2 em 2. Aqui eu vou fazer com as 3, porque a gente já conhece as 3. Então, as 3 escalas, você coloca uma do lado da outra, se for 2 em 2. Pega os pontos em comum. Aqui os nossos pontos em comum são os pontos fixos. Então, ó, ponto de fusão de Celsius, 0, de Kelvin, 273, de Fahrenheit, 32. Ponto de ebulição, Celsius, 100, Kelvin, 373, Fahrenheit, 212. Pega qualquer ponto aqui no meio desse intervalo. Ah, professor, ele não colocou o ponto de ebulição e de fusão, colocou outros valores. Pode usar outros valores? Lógico que pode, desde que seja comum nas escalas. Tá? Desde que seja comum entre as escalas. Você normalmente vai fazer de 2 em 2. Aqui a gente vai fazer as 3 de uma vez, mas você vai ver que na hora de resolver, não dá para resolver com 3 de uma vez. Tá? O que você faz? Depois que você colocou os pontos em comum, aqui como são os pontos fixos, vamos imaginar aqui só Celsius e Kelvin por enquanto. 100, 373, 0, 273. Você vem aqui em qualquer lugar entre esses valores e bota assim, ó, TC e TK. Temperatura de Celsius, temperatura de Kelvin. Agora o que a gente vai fazer é aplicar a regra da proporção. Observe o seguinte, ó. Esse pedacinho aqui, que é o TC menos 0, que é de 0 até TC, esse pedaço aqui, ele tem o mesmo tamanho daqui, tá vendo? A mesma proporção. Valores não, mas proporção sim. A mesma coisa que tem aqui. E se eu pegar o maior, que é de 0 a 100, também tem a mesma proporção aqui, ó. No maior do Kelvin, no maior do Fahrenheit. Então, observa o seguinte, ó. TC menos 0, que é o menor, está para 100 menos 0, que é o maior. Isso para o termômetro de Celsius. TC menos 0 está para 100 menos 0. Eu peguei o intervalo menor, está para o intervalo maior, de um termômetro. Como eu quero comparar ele com o outro, eu vou fazer a mesma coisa no outro, ó. O intervalo menor está para o intervalo maior. Só que o intervalo menor do Kelvin é TK menos 273. Não é 0, né? 0 é para o Celsius. TK menos 273. Então, pequeno, o intervalo menor desse termômetro está para o intervalo maior. E qual é o intervalo maior? 373 menos 273. Isso aqui, eu estou fazendo conversão de escala. Isso já é conversão. Isso já é equação de conversão. Se eu quisesse agora colocar qualquer valor para Celsius, eu acharia qualquer valor em Kelvin. E se eu quisesse colocar qualquer valor em Kelvin menos negativo, que não existe, eu acharia um valor de Celsius. A mesmo com esses números grandes, mesmo com números grandes. O que eu vou fazer daqui para frente é simplificar essa equação. É colocar com números menores, para ficar com a equação mais bonitinha. Mas isso já é conversão. Então, fazer a conversão é utilizar proporção de escalas.
Aí, como eu falei, aqui eu vou colocar Fahrenheit também, tá? Ó, peguei o pedaço do Fahrenheit, está para o maior. Qual que é o menor? TF menos 32, TF menos 32, e o maior 212 menos 32. Então, volto a dizer, você nunca vai usar os três de uma vez, não, tá? Mesmo que ele peça de Celsius em Kelvins e Fahrenheit. Você primeiro faz com um e depois com o outro. É como se eu eliminasse essa parte daqui, ó, eu esqueço, né, vou tirá-la aqui só para vocês verem, ó, eu vou fazer isso aqui primeiro, aí depois eu ia esquecer essa, por exemplo, do meio, e ia colocar outra. Essa é a condição. Tá? Então eu vou separar as coisas. O que eu vou fazer aqui para frente é só simplificar. Vamos lá. Ó, o TC menos 0 dá TC, o 100 menos 0 dá 100, o TK menos 273 não dá para fazer nada, isso aqui dá 100, aqui em cima também não dá para fazer nada, e aqui embaixo dá 180. Também já teria uma conversão de escala aqui, ó. Essa também já seria uma conversão de escala. O que eu vou melhorar mais ainda é que a parte de baixo dá para simplificar, ó. Se eu corto um 0 de cada um, já fico com 10, 10, 18. É melhor de trabalhar do que 100, 100, 180. E se eu divido por 2 depois, eu trabalho com os menores ainda. Aí eu teria uma ideia final. TC sobre 5 é igual a TK menos 273 sobre 5, TF menos 32 sobre 9. Essa aqui seria uma equação de conversão das três escalas. Se eu for usar Celsius e Kelvin, eu uso as duas primeiras. Se eu for usar Celsius com Fahrenheit, eu uso a primeira e a última. Se eu for usar Kelvin com Fahrenheit, eu uso as duas daqui, esqueço o Celsius. Então, qualquer uma eu posso fazer conversão. Só que, o que eu disse no início, é legal gravar essa fórmula? Não acho interessante. Eu acho interessante que vocês entendam como é que ela foi montada. E montar por proporção não é difícil. Você vai sempre colocando os termômetros lado a lado, marcando os pontos comuns deles, atribuindo um valor intermediário e fazendo a proporção. O menor está para o maior, assim como o menor está para o maior. É só manter essa proporção, não tem segredo. O que eu posso fazer também é a relação entre variação. Aí é diferente, tá vendo? Eu peguei o mesmo termômetro, coloquei os fixos e coloquei um intervalozinho agora, tá vendo? Aí eu tenho um delta TC e tenho 100 menos 0. Então, o delta TC já seria um valor, delta TC sobre 100 menos 0, assim como o delta TF estaria para 212 menos 32 e o delta TK estaria para 303 menos 273. Então, ao invés de colocar aqui T menos 0, T, eu já usei um delta, eu já peguei o intervalo entre o 0 e o 100, já atribuí um intervalo aí. A parte de baixo eu vou fazer a mesma coisa, né? Subtrair e simplificar, e na hora que eu simplificar vai ficar o delta TC com 5, o delta F sobre 9 e o delta TK sobre 5. Isso é quando falar de variação de temperatura. Aqui percebe que ele não está querendo descobrir a temperatura de 50 graus Celsius equivale a quantos Fahrenheit? Não é isso que ele perguntou. Ele vai perguntar assim, se a escala Celsius variar 50 graus Celsius, qual vai ser a variação na escala Fahrenheit? Aí é variação. Você não usa mais aquele intervalo T menos 9, T menos não sei o quê. Você usa delta já de uma vez, para variação. São as duas condições que a gente vai ter para escalas. E as duas a gente trabalha com proporção. Aí nós temos aqui dois exemplos, acho que são dois exemplos que eu coloquei. Em 1964, a temperatura da aldeia indígena da Sibéria chegou a menos 71 graus Celsius. Qual é o valor dessa temperatura na escala Fahrenheit? Letra A. Letra B. A maior temperatura registrada oficialmente nos Estados Unidos foi de 134 graus Fahrenheit no Vale da Morte, Califórnia. Qual é o valor dessa temperatura na escala Celsius? Então, ele usou aqui Celsius para Fahrenheit na letra A, Fahrenheit para Celsius na letra B. Com isso, eu vou usar a conversão das escalas. Então, letra A, TC sobre 5 é TF menos T2 sobre 9. Professor, eu não lembrei a fórmula. Eu posso montar a conversão? Com certeza. Você vai lá e bota Celsius. Então, o que é importante você saber dos termômetros? Os pontos fixos. Isso é importante. 0 e 100, 32, 212, 273, 373. Isso é importante. Mais do que saber a equação. Mas se eu sei a equação, eu já uso. A equação de conversão de Celsius para Fahrenheit seria essa. Né? Aquele limite mais simplificado possível que nós colocamos lá. Aí eu substituí o TC por menos 71, que foi o que ele deu,
Multipliquei cruzado, isolei o TF e deu menos 95,8. Então, menos 95,8 graus Fahrenheit equivale a menos 71 graus Celsius. Né? Teria a mesma sensação térmica. A letra B, agora eu vou fazer o contrário. Eu vou pegar a mesma equação, só que eu vou substituir o TF por 134. Vamos ver quanto que vai dar em graus Celsius, que é algo que a gente está mais acostumado a ter, né, na nossa cabeça, essa relação. Então, colocando aqui, ó, 134 menos 32, multiplico por 5 e divido por 9. Deu um valor de 56,7 graus Celsius. Se a gente parar para pensar nisso aqui, né, 56,7 é uma temperatura muito alta para a nossa realidade aqui, que o nosso verão chega a 24, 25, 29 no máximo. Né? Você imagina num deserto aqui que ele colocou, né, registrado no Vale da Morte aqui, 56 graus Celsius, você está lá caminhando num lugar desse. Então, quando falar para você 134 graus Fahrenheit, você fica assustado já. Né? Mas só que você não sabe quanto que é isso no nosso costume, né, que é graus Fahrenheit aqui. Alguma dúvida, pessoal? Posso tocar o barco? Tranquilo? Vocês ficarem em silêncio aí. Posso seguir? Sem problema? Vou adotar o silêncio como entendido, hein? Exemplo 2. Aí o exemplo 2 a gente vai montar escalas diferentes. Ó. A coluna de mercúrio de um termômetro está sobre duas escalas termométricas que se relacionam entre si. A figura ao lado mostra algumas medidas correspondentes a determinadas temperaturas. Quando se encontra em equilíbrio térmico com o gelo fundente, sob pressão normal, o termômetro indica 20 graus nas duas escalas. Tá vendo aqui, ó? 20 graus nas duas escalas. É a temperatura comum. Em equilíbrio térmico com a água em ebulição, também sob pressão normal, a medida na escala A é 82. E na escala B? Então ele colocou o seguinte, ó. 20 para A indica o 0 graus Celsius. Vamos colocar Celsius, que é mais fácil para a gente entender. E 20 para B também indica 0 graus Celsius. Quando a água entra em ebulição, que seria 100 graus Celsius, o termômetro A marcou 82. E o B vai marcar um outro valor que ele não sabe. Então, o que eu preciso fazer aqui? Montar uma conversão da A para B. Montar uma conversão da A para B. Eu vou pegar aqui valores que são comuns para montar essa conversão. Então, eu tenho lá, ó, o 20 no A equivale ao 20 do B, tá aqui. O 30 do A equivale ao 25 do B. Também está aqui. Poderia ter pegado o 40 com 30, tá, gente? Mas eu peguei o 30 com 25. Agora, o 82 do A equivale a quanto de B? Porque é essa a dúvida nossa. O 82 de A vale a quanto de B? Então, você precisa ter dois valores correspondentes e uma dúvida. Que poderia ter colocado aqui TA e TB, primeiro montar a conversão e depois fazer a leitura que ele queria. Mas aqui a gente já colocou direto 82, está para TB. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer proporção. A figura obtém as relações esquematizadas das escalas. Vamos fazer proporção. Ó. Eu chamei esse ladozinho aqui de A e esse lado de B. Então, o Azinho está para o Bzinho, do lado do A. E do outro lado eu coloquei A' e B'. Então, ó, o Azinho está para o B, assim como a A' está para o B'. Vamos colocar aqui, ó. O Azinho está para o B, o A' está para o B'. Eu só coloquei letra para vocês ficarem mais fácil de entender aqui. Aí, o que é o Azinho? É 30 menos 20. Tá aqui, ó, 30 menos 20. E o que é o Bzinho? 82 menos 20. 82 menos 20. O que é o A'? 25 menos 20. 25 menos 20. E o B' é a temperatura de B, o θB menos 20. θB menos 20. Eu faço as subtrações aqui, vou ficar com isso, ó. 30 menos 20 é 10. 82 menos 20 é 62. 25 menos 20 é 5. TB menos 20. O 10 e o 5 que estão em cima são múltiplos. Se eu cortar ou dividir por 5, 10 por 5 dá 2, 5 por 5 dá 1. Pessoal, preciso fazer isso? Não. É só multiplicar cruzado aqui já, né?
Por que eu fiz? Só para ficar com números menores. Aí eu vou multiplicar 2 vezes o TB, 2 vezes menos 20, e 62 vezes 1. Faça a multiplicação cruzada e descubro, né, que aí vai dar aqui, simplifiquei também o 2 e o 62, ficou 1 sobre 31, né, que é uma outra possibilidade. Isso é matemática, se quiser fazer, faz, se não quiser, não precisa. Multipliquei cruzado e descobri que a temperatura do B seria de 51 graus B. Então, ó, o A tem 20, o B tem 20. O A tem 30, o B tem 25. O A tem 40, o B tem 30. O A tem 82, o B tem 51. Né? Pelas transformações daí para frente. Então, eu preciso ter duas relações comuns, que pode ser os pontos fixos, se eu tiver, se não pode ser qualquer valor intermediário, e depois eu insiro o terceiro valor, que é a minha dúvida. Monta a conversão de um com o outro para chegar no resultado que eu estou querendo, né, que é o resultado do problema aí. Então aqui, pessoal, nós vamos interromper aqui a gravação agora